É muito difícil nós pensarmos em uma mudança de vida se nós não entendermos como mudar a nossa personalidade. Se nós acreditamos que na nossa personalidade é algo que nos é dado, é algo fixo, nós acabamos com um fracasso biográfico. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Como que funciona essa formação da personalidade, ou pelo menos uma parte dessa personalidade, e o que nós podemos fazer para poder moldar a nossa personalidade e as nossas ações do cotidiano de acordo com os nossos interesses, com os nossos objetivos. Em suma, como que nós podemos assumir o controle da nossa própria vida e contar a nossa própria história. Pensando aqui que o hoje, ele é mesmo uma intersecção entre o amanhã e o ontem, como que se dá essa inter-relação então entre o passado, o presente e o futuro? O passado ele vai fornecer para a gente as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, para que no presente ele indique ou ele aponte quais são os nossos amores. Amores esses que podem estar ordenados ou desordenados. E isso é interconectado pelos nossos propósitos, que é o que o futuro vai nos oferecer. E tanto quem nós somos, as nossas crenças, os nossos valores, quanto nós queremos ser, que vão determinar as nossas ações no dia a dia. Então, muitas vezes nós falhamos em mudar as nossas ações porque nós não entendemos que elas são um fruto, um produto daquilo que nós queremos ser e daquilo que nós já somos, em um sentido de que nós somos constituídos. Começando a entender então pelo o passado, é crucial ter clareza de que o passado não é algo morto, é algo que ainda está acontecendo. Nós estamos constantemente revisitando essas histórias que nós temos, essas nossas memórias, esses nossos valores, essas nossas crenças. Tanto é que muitas das práticas terapêuticas que existem é justamente nesse sentido, você revisitar essas histórias que você viveu, esses traumas, essas alegrias e entender e tirar um novo significado daquilo que aconteceu com você. Mas esse passado constantemente revisitado é o que vai nos dar o nosso repertório, para que nós consigamos, a partir desse repertório, produzir um roteiro de vida futuro que vai guiar as nossas ações presentes. Esse nosso repertório, ele está, né, nas nossas memórias, na nossa imaginação, ou na nossa capacidade imaginativa, nos nossos intelectos. É isso que vai nos dar, ou que nós podemos chamar, de experiência de vida. E é importante que nós entendamos como que essa experiência de vida é formada, como que esse conhecimento, como que essas crenças, esses valores, essas definições, essas opiniões que nós formamos, de onde é que elas surgem. Passando rapidamente sobre o caminho do conhecimento, nós podemos dizer que ele começa com a sensação. Aristóteles vai dizer que não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Depois de captar isso com os sentidos, nós tiramos um senso comum daquilo, sem nenhuma ação do intelecto. Se você pega uma colherada de açúcar e coloca na boca, você vai associar aquele pó branco ao intenso sabor adocicado. Então isso é sentidos. Em um terceiro momento, nós podemos imaginar aqueles sentimentos que nós vivemos um dia. Então age aqui a nossa imaginação, que depois vai passar para a nossa memória. Até aqui nós estamos falando ainda de sentidos, porque quando você imagina algo, você busca na memória as sensações que você estava vivenciando naquele momento que você estava em contato com aquele algo que você imagina. Quando eu falo para você açúcar, naquele momento você imagina aquele sabor adocicado, você imagina aquele pó branco, você imaginou tudo isso buscando, né, na sua memória aquelas informações. Mas nós podemos ainda avançar mais para o nosso intelecto, que ele é dividido, né, entre o ativo e o passivo. O intelecto ativo é aquela parte do nosso intelecto que ilumina aquelas informações, aqueles conceitos que estão guardados no intelecto passivo. Uma forma de exemplificar isso seria dizer para você que a cor branca ela não existe no mundo real. Existem objetos que têm a cor branca, ela é uma característica dos objetos, mas no nosso intelecto nós conseguimos muito bem lembrar ou ter o conceito e a imagem da cor branca, apesar dela não existir no mundo sensitivo, no mundo real. E assim acontece com vários outros conceitos. E quando nós começamos a articular esses conceitos, surge então o nosso raciocínio. Então, muitas das nossas crenças, opiniões, valores que nós temos
passou por todo esse processo e muitas vezes sem que nós dessemos conta, sem que eles fossem de fato analisados. Avançando agora aqui para o presente, é onde nós temos os nossos amores. Amores esses que são divididos pela filosofia clássica em 3 tipos. Os amores mais sensuais, o eros, sensual não no sentido erótico, apesar do termo erótico remeter a isso, né? Mas não é só isso. Sensual no sentido de sensitivo, é aquilo que nós conseguimos captar com os sentidos. E nem todo o amor eros ele é negativo, ele tem esse sentido pornográfico. Se você para diante de uma obra de arte e admira e fica impactado por aquela obra de arte, o primeiro impacto ele é nesse eros, é nessa percepção da coisa bela que nós estamos olhando. Se você ler um bom livro e fica impactado com aquela história, o primeiro impacto ele é sensitivo. Um segundo tipo de amor, esse mais elevado, que é a filia, é um amor mais intelectual. Você não está tirando dali um prazer ou uma satisfação corporal sensitiva, mas você muitas vezes faz algo por um amigo porque você espera, você se sente bem em fazer aquele algo, porque você espera às vezes receber algo em troca. E nós podemos subir para um terceiro nível, que é um amor ágape, que é aquele amor que transcende quem nós somos. Transcende tanto no sentido superior, né, aquele amor que nós colocamos em um ser superior, que nós colocamos em Deus, mas muitas vezes aquele amor que direciona as nossas ações não por um interesse próprio, não porque nós queremos ter ali algum benefício, mas porque nós sabemos que aquilo é de fato o que precisa ser feito. Uma coisa importante aqui desses amores é entender que amores maiores, eles exigem o sacrifício de amores menores. De certa forma, nós precisamos liberar espaço para que os amores maiores cresçam. Então, um exemplo prático, se você quer uma satisfação intelectual, você precisa se submeter ao esforço, às vezes, de sacrificar a sua satisfação carnal. Você às vezes tem que deixar de ficar deitado para poder sentar e estudar. E são os sacrifícios dessas pequenas coisas do dia a dia que vão fazendo com que amores maiores vão crescendo. Esses nossos amores, essas nossas ações do presente, elas são orientadas tanto por aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças e os nossos valores, mas também e principalmente por aquilo que nós queremos ser, que no futuro que está o nosso roteiro de vida. E se você está habituada com o mundo da escrita, né, com o mundo dos roteiros, você vai saber que todo roteiro precisa de um argumento, que é aquela parte do roteiro que vai sustentar toda a história para que ela faça sentido. E como nós estamos falando de um roteiro de vida, nós precisamos de um argumento vital, que é justamente aquilo que vai dar sentido a nossa vida. Assim como um argumento dá sentido a um roteiro e dá sentido a uma história, nós estamos aqui nada mais do que contando a nossa história. Argumento vital que pode ser tido também como o ideal, como um propósito de vida. É esse ideal, é esse propósito, é esse roteiro que vai direcionar a nossa atenção. Atenção essa tanto no nível mais macro, quais são os meus propósitos de médio e longo prazo, como também no nível micro. Se o meu propósito de vida, se o meu argumento vital, ele não existe ou ele não é claro para mim, o que eu estou fazendo agora, estou aqui gravando esse vídeo porque eu tenho uma perspectiva de futuro com esse vídeo. Mas eu poderia estar nesse momento rolando o feed do Instagram, mas eu não estou porque rolar o feed do Instagram nesse momento não condiz, né, com a história que eu quero contar. O que nós vimos até aqui é justamente como que se forma a personalidade a partir dessa inter-relação que existe entre a nossa história que nós vivemos até aqui, a história que nós queremos contar e as nossas ações no presente. E como que nós formamos toda essas nossas crenças e como que nós formamos esse nosso argumento vital. Como que o futuro vai informar o presente a partir do passado. Bom, pensando em roteiro de vida, muitas vezes esse roteiro ele precisa responder a um chamado, a uma vocação. Nós precisamos corresponder, né? Responder a algo que só nós podemos fazer. Essa nossa vocação ela precisa ser atualizada nas nossas circunstâncias de vida. E quando nós falamos em vocação, por vezes nós imaginamos, né, nós nos imaginamos quase que como que recebendo uma carta ou um e-mail dizendo ali, olha, você precisa fazer isso.
E não é bem assim que funciona. A vocação, ela surge a partir da ação. É fazendo o que você deve fazer nas suas circunstâncias de vida que você vai encontrar aquilo que você realmente é chamado. Não adianta muitas vezes nós ficarmos esperando, né, um grande propósito de vida surgir, porque ele não vai surgir, não é dessa forma que as coisas acontecem. E muitas vezes não é um trabalho, né, pensando aqui uma vocação de trabalho, um trabalho com propósito que vai nos dizer a nossa vocação, mas é colocar propósito no trabalho que nós estamos fazendo agora. Por quê? Deixa eu puxar para cá. Quando nós pensamos aqui você está aqui na realização de uma vocação, nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos em uma circunstancialidade. E por mais que hoje pode acontecer de você ter tomado uma série de decisões erradas que te distanciou da sua vocação, nós não deveríamos olhar para essa vocação como algo que precisa ser realizado em uma vida diferente, porque você está instalado na vida que você tem hoje. Então, apesar da sua vocação, ou pode ser que a sua vocação, aquilo que você deseja, aquilo que você se sente impelido, ou aquilo que você se sente chamado a fazer, esteja distante, o que precisa ser feito é responder a esse chamado dentro dessa circunstancialidade. Aqui dentro existe uma série de pequenas tarefas que precisam ser cumpridas com esmero para que você consiga, ao cumprir essas tarefas, que as suas ações do hoje, elas sejam, claro, orientadas para chegar próximo, pelo menos, desse seu objetivo. Mas ela não pode ser uma negação dessa circunstancialidade que existe ao seu entorno. E pode ser que aconteça que, por algum motivo, você se distanciou da sua vocação e você não consiga realizar plenamente aquela vocação. Vamos pegar um exemplo bem extremo para deixar isso aqui claro. Existem pessoas que se dizem chamados a uma vida religiosa, né? Que se diz chamado a ser padre, freira, sacerdote, depois, né, de já estar casado. Muito provavelmente isso é um erro, mas pode ser que de fato isso aconteça. Mas você está distante da sua vocação, e é uma vocação que a sua circunstância de vida atual impede que você a realize plenamente. Então você precisa partir da sua circunstância atual, ajustar essa rota para poder corrigir esse desvio biográfico e se aproximar daquilo que você deveria fazer. E pode ser que hoje, né, você não esteja tão distante aqui, assim, ou que você simplesmente não saiba, né, qual é a sua vocação, qual é o seu argumento vital, o que você deve realizar nesse mundo. Você deve começar, ou você deveria começar, respondendo aos pequenos chamados do dia a dia. Porque, como eu disse, né, nessa circunstancialidade existe uma série de demandas que nós precisamos corresponder. Existe uma série de obrigações que nós precisamos cumprir. E é no cumprimento dessas pequenas obrigações, no cumprimento dessas pequenas tarefas que muitas vezes exige, né, o sacrifício de amores menores, que nós vamos ampliando essa nossa perspectiva de modo a encontrar e se movendo a campos mais amplos, aonde pode ser que lá nós encontremos um trabalho que realmente corresponda àquilo que nós somos chamados a fazer. A pior coisa, reforçando aqui, a pior coisa que nós podemos fazer quando nós sentimos que nós não temos um propósito de vida é negar a nossa circunstância, é querer causar uma revolução, uma reforma de vida completa, é desconstruir ou abandonar tudo aquilo que nós somos no ideal de criar algo completamente novo. Porque isso é simplesmente impossível. Mais uma vez, quem nós somos hoje é uma somatória ou é um produto daquilo que nós fomos com aquilo que nós queremos ser. Ignorar isso vai nos levar a uma grande frustração. Então, uma reforma de vida, uma mudança de vida, ela deve passar primeiro por essa clareza daquilo que nós queremos ser. Deve passar também por uma reestruturação das nossas crenças, dos nossos valores. E aqui entra algo importante nessa formação desse repertório, principalmente quando nós falamos em modelos de vida, que é a literatura. A literatura nos dá a possibilidade de viver diferentes vidas, de passar por experiências que nós nunca poderíamos passar ou que nos custaria muito passar se nós tivéssemos que passar por nós mesmos. E esse repertório, essas possibilidades vão nos dando assim, uma dimensão muito maior, amplia a nossa cosmovisão de mundo. E a falta desse argumento vital nos leva
a sofrer de um problema muito comum hoje em dia, que é essa fragmentação biográfica, que é um grande fracasso biográfico. Eu não estou conseguindo contar a minha história, eu estou contando várias histórias fragmentadas, não há algo que una tudo aquilo que eu estou fazendo. E muito dessa fragmentação se dá, de fato, pela fragmentação da própria atenção. Nós vivemos hoje dispersos. Nós estamos habituados a consumir informação fragmentada, tornando cada vez mais difícil colocar a nossa atenção naquilo que de fato é o que vai alimentar o nosso propósito de vida, o nosso ideal. Essa dispersão fez com que nós percamos a capacidade de, primeiro, de escutar essa voz interna, de ouvir e de analisar e de fazer esse exame constante ou frequente daquilo que eu estou fazendo, das minhas ações, dos meus atos, isso está me direcionando realmente para aquilo que eu quero ou não, está me afastando, a minha vida tem uma única estrutura ou não. E segundo, que talvez seja até o mais problemático, né? Como nós consumimos informação fragmentada, a nossa capacidade de unir eventos isolados em uma única história, ela foi perdida. E nisso também, né, voltando aqui, literatura, não só literatura, as artes em geral, literatura, cinema também, nos ajuda bastante. O hábito de ler, seja de ler literatura, ler romance, ler contos, ler novelas, nos ajuda a desenvolver a capacidade de concatenar diferentes eventos em uma única narrativa. Isso nós fazemos isso ali no personagem, na história, mas nós também trazemos isso para a nossa própria vida. Nós vamos desenvolvendo ou treinando a capacidade de concatenar os acontecimentos da nossa vida dentro de uma história que dê unidade a tudo que nós fazemos. E ajuda muito, né, além da própria leitura, também ter o hábito de escrever um diário mesmo, seja 10, 15, 20 minutos por dia, né, os acontecimentos que passaram na sua vida. Quando nós escrevemos, é uma forma de nós organizarmos isso tudo. Nós vamos desenvolvendo também esse músculo intelectual de organizar fatos dentro de uma única narrativa. Então, se hoje nós estamos pensando, né, em uma mudança de vida, nós precisamos pensar em mudar a nossa personalidade. Cientes, é claro, de que nós temos ali uma parte dessa personalidade, que é o temperamento, que é mineral, que é estático, que ele não vai mudar. Mas não é porque uma parte da personalidade não muda que nós não podemos viver melhor de acordo com aquilo que nós estamos buscando. É preciso entender que, primeiro, que o passado ele ainda está vivo em nós, então nós precisamos revisitar esses fatos, entender por que é melhor, porque cada coisa aconteceu, trazer aquilo para o presente, como que aquilo está influenciando as minhas ações de hoje, ter muito claro, né, nossas crenças, nossos valores, tudo isso, né, que vai servir de alicerce, de base, para que nós criemos o nosso roteiro de vida desse futuro. Por mais, é claro, que muitas vezes nas nossas ações diárias nós tenhamos problemas para executar os nossos planos, é preciso que haja um plano e que no final, né, no balanço, eu esteja realizando mais ações que me aproximem do meu objetivo do que me afastem dele. E essas ações de hoje, elas são frutos, né, desses nossos amores. Amores esses que são definidos por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. Lembrando sempre disso daqui, né? Se nós buscamos, que deve ser o objetivo de todos nós, amores maiores, nós precisamos sacrificar os amores menores. Espero que essa explicação tenha te ajudado para que você consiga aplicar e mudar e começar as pequenas mudanças na sua vida. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.